Olá, eu sou Erison Silva e este é o Teoria Periférica, o seu canal de análise e reflexão filosófica acerca de tudo. Bem, hoje a gente vai dar continuidade, a tratar do tema de filosofia enquanto método de análise. A gente viu que filosofia ela é uma atividade mental ou do pensamento, certo? Que tem como objetivo investigar questões, teorias, certo? Ideias, conceitos que não estão muito bem estabelecidos, não estão muito bem postos, certo? E que ela pode vir a entregar, como resultado dessa investigação, como resultado dessas análises, certo? Contribuições para as demais áreas do conhecimento humano, como matemática, física, lógica, história, ciências sociais e etc. Certo? Bem, como é uma atividade mental, uma atividade do pensamento, a filosofia, ela vai ter como o seu principal objeto, de tratamento objetos abstratos. A filosofia ela vai tratar essencialmente de questões abstratas. Aí você diz, Erison, mas nossa, isso é questão abstrata, isso está muito distante da realidade. Para dizer a verdade, não. Porque se a gente parar para observar a nossa realidade, ela é constituída, certo, por objetos abstratos, por conceitos, por noções abstratas e que nós seguimos sem sequer nos dar conta. Vamos parar para analisar. Bem, primeiramente, imagina que você vai ao mercado e etc. E você vai lá, no final tem que pagar a conta, e você vai conferir se está tudo certinho. E faz lá o cálculo, etc. Isso daí, é um raciocínio já abstrato, ok? Você nunca viu os números, por exemplo, atravessando a rua, na parada de ônibus, na fila do pão ou qualquer coisa do gênero. Por quê? Porque os números são objetos abstratos. A noção de soma, subtração, multiplicação, divisão são noções abstratas que a gente aplica, certo, no nosso dia a dia. Mais do que isso, regras, leis, códigos de conduta, certo, são noções abstratas, certo, que a gente não vê também atravessando a rua, que a gente não vê, na fila do pão, pegando um ônibus, correndo na praça, entendeu? Correndo no parque, mas que orientam o nosso comportamento no interior da vida social, Então, tipo, por exemplo, a noção de justiça, Alguém já viu justiça, correndo no parque, pegando ônibus? Não, Ninguém nunca viu a justiça, A noção de verdade, Alguém já viu essa noção por aí, Uma definição de verdade? Não, Por quê? Porque simplesmente são noções abstratas, certo? E essas noções abstratas, esses objetos abstratos, por assim dizer, eles constituem a nossa realidade sem que a gente se dê conta, E por tal, são objetos de análise e reflexão da própria filosofia. Entendem? Então, tipo, toda vez quando um filósofo ele vai tentar definir justiça, por exemplo, como o John Rawls lá no livro Uma Teoria da Justiça, o filósofo norte-americano, se eu não me engano, tem que dar uma olhada aí no Google, gente. Ele está trabalhando com noções abstratas, certo? A própria noção de lei, entendeu? De regra, ou até mesmo de conduta de certo e errado, são noções abstratas, entendeu? São objetos abstratos, que, no entanto, constituem a realidade, certo? Isso que a gente chama de realidade, e a nossa compreensão dessa realidade. Então está aí a necessidade e a importância, de se parar para refletir, de se parar para analisar, entendeu? E ter uma compreensão minimamente básica desses objetos, certo? A gente vai ver, que existem várias áreas da filosofia, como
ontologia, teoria do conhecimento, filosofia moral, filosofia política, filosofia da religião, linguagem, filosofia da mente, enfim, diversas áreas, e todas elas vão estar diretamente tratando de problemas e conceitos, noções abstratas, certo? Então é por isso que filosofia parece ser algo muito desassociado, dissonante, algo que foge muito à realidade, e parece que o cara está lá vivendo no mundo das ideias do Platão, mas quando na verdade não, né? O pensador, o filósofo, ele está olhando, certo, para um aspecto da realidade, certo, para uma parte da realidade que não é física, que não é palpável, certo, que não é material, que a gente não pode tocar, mas que ao mesmo tempo constitui essa realidade, certo, de tal forma que estrutura ela. Ou você vai me dizer que as leis, certo, que noções de justiça, noções, códigos morais, códigos de conduta, certo, códigos de comportamento que você tem que seguir em diversos ambientes, eles não orientam o comportamento, o seu comportamento e o comportamento das outras pessoas no interior das relações sociais. Orientam, né? Então, mas aí você vê esse código em algum canto? Não, porque ela é abstrato. Mas ainda assim, ele acaba influenciando no modo como você vive a vida. Então, são esses pontos que a gente tem que atentar, certo? Se filosofia é uma atividade mental, né, que visa basicamente entender problemas abstratos, né, e as suas soluções, e pegar essas soluções e levar ao seu último, né, limite, ao seu extremo, às últimas consequências, então a abstração faz parte da filosofia, e os objetos que ela trabalha são objetos abstratos, certo? Mas isso não se segue, por exemplo, que não possa dar contribuições, certo? Aqui eu quero colocar um ponto que é essencial, né? Toda vez quando se há uma modificação na forma de se conceber a realidade, seja ela social ou uma realidade de maneira científica, há uma revolução, certo? Exemplo disso são as revoluções científicas, né, que houveram desde o final do século XIX, Revolução Industrial e etc. E as revoluções sociais, como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, certo? Isso é o quê? Isso é consequência na transformação do modo como as pessoas concebem a realidade, seja ela uma realidade social ou uma realidade científica, certo? Conceitos, ideias abstratos que norteavam, que direcionavam, que regulavam o comportamento dessas pessoas foram alterados, certo? Tanto na pesquisa científica quanto no modo de organização social e econômica, política, né, da sociedade. Então daí, né, uma grande importância da gente pensar, refletir, revisar, certo? Todas essas noções abstratas que de algum modo constituem a nossa realidade e dão estrutura a ela, certo? Daí a necessidade de uma atividade intelectual ou do pensamento como a filosofia, certo? É necessário analisar, é necessário refletir, certo? Porque sem a reflexão, a gente acaba na irracionalidade. A gente acaba, né, tendo prática sem teoria. E aí não sabendo o que está fazendo, né? O ser humano, ele evolui na medida que ele amplia a sua compreensão de mundo, certo? Tanto no sentido social quanto no sentido científico. Bem, eu acho que é isso por hora, certo? Por favor, dá um like aí, certo? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos.
Ativa o sininho para receber notificações toda vez que eu lançar vídeo. Vai ter mais vídeo, certo? Vão ser pelo menos 3 a 4 vídeos por semana, certo? Vou deixar aqui o link da vaquinha, né, para quem puder e quiser contribuir, porque eu estou precisando comprar novo equipamento, eu não estou conseguindo editar vídeos, certo? Eu não estou conseguindo colocar trilha sonora, eu não estou conseguindo ainda fazer os vídeos do modo como eu quero, né? E é basicamente isso, certo? Vamos pensar, vamos refletir, né? E saber que vários objetos que constituem a nossa realidade, a gente não vai encontrar, né? Eles atravessando a rua, eles na fila do pão ou pegando um ônibus, porque são abstratos, entendeu? A gente tem acesso a eles na medida em que a gente exercita a nossa mente, a gente exercita, certo? Essa parte da nossa consciência, né? Que muitas vezes é deixada de lado, entendeu? Então não vamos deixar de lado, vamos exercitar, porque a nossa mente é como um músculo, certo, gente? Quanto mais a gente estimula, mais ela se desenvolve. Tá certo? Obrigado aí. Valeu e continue me acompanhando.